Olá, turma, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, iremos falar sobre equações do primeiro grau. E aí se vem a pergunta: afinal, o que são equações em matemática? É uma sentença aberta, ou seja, uma sentença que apresenta letras expressas por uma igualdade, envolvendo expressões matemáticas. Essas possuem dois membros. O primeiro membro à esquerda da igualdade e o segundo membro à direita. O professor, então, quer dizer que toda equação nela contém dois membros? É o que a gente vai provar agora no exemplo. Olha o exemplo que ele diz para nós. X mais 7 é igual a 16. Aqui ela é chamada de uma equação do primeiro grau, porque nela contém dois membros. E observação, ela é chamada de equação do primeiro grau porque nela contém uma letra, a qual nós chamaremos de variável ou então de um termo dependente. Ok? Dentro das equações do primeiro grau, nós poderemos considerar que existem dois tipos de conjuntos: o conjunto universo e o conjunto verdade. Mas o que é esse conjunto universo? É aquele conjunto a qual a variável pode assumir e é simbolizado pela letra U, qual nós chamaremos ela de um conjunto universo. Vamos dar um exemplo. Se estamos interessados em determinar os países que participaram da Copa do Mundo de 2010, nesse caso, o universo U tem como elementos todos os países que participaram dessa Copa, ok? Então, aí há uma união de elementos, por ele ser chamado de um conjunto universo. Quem são os elementos desse conjunto? São todos os países que participaram da Copa do Mundo em 2010. E o que é o conjunto verdade? É um conjunto de valores, ou conjunto dos valores de U atribuídos a variáveis, ou a variável que torna a equação verdadeira, que chamaremos ela, ou ela é dada por V. Exemplo: resgatando a ideia da Copa, podemos dizer que os países que venceu a Copa foi a Espanha, ou seja, ela seria o conjunto verdade, caso estivéssemos procurando o campeão nesse conjunto de países. Então, quando a gente está afirmando algo, então nós estamos destacando ela dentro do conjunto verdade. E aqui foi o que nós provamos no exemplo anterior, saindo do conjunto universo, chegando no conjunto verdade, porque nós estamos dizendo caso a Espanha tenha ganho a Copa do Mundo, ok? Bom, se nós já falamos de equação do primeiro grau, nós provamos que nela existem dois membros. O primeiro membro são valores que estão à sua esquerda. O segundo membro são valores que estão à sua direita. E ela só é considerada como equação do primeiro grau quando ela vem acompanhada de uma letra, ou chamaremos de variável. E dentro dessas equações, nós poderemos trabalhar também raízes de uma equação. O que são essas raízes? É o valor que torna verdadeira, ou seja,
Ou seja, que ao substituí-la, podemos encontrar o mesmo resultado. Aqui nós chamaremos de raízes de uma equação. Professor, vamos ver um exemplo. Olha o exemplo. Seu João foi comprar X laranjas e 3x tomates. Se x é igual a 2, quantas laranjas e quantos tomates seu João comprou? Então, o que nós temos aí é chamado de uma expressão, e que essa expressão, nela contém uma letra, que essa letra é chamada de x, e o exemplo está afirmando para nós que o valor de x ele é igual a 2. Então, como é que a gente vai provar essa situação? O que nós iremos fazer é aplicar um método de uma substituição, ou um método da substituição, aonde a x iremos colocar 2. E aí a gente está provando que aplicando o método da substituição, vamos ver aqui, olha o que nós temos, que o x, ok? E aqui nós temos mais 3x, e que ele vai ser igual à soma desses dois termos, que vai dar um resultado, o qual a gente está querendo provar. Então, o que nós temos? X mais 3 vezes x é o mesmo que c. 2 mais 3 vezes 2. Então, a gente pode concluir que essa raiz de uma equação, ela resulta em que o seu José comprou 2 laranjas e 6 tomates. Ok? Então, vamos para o próximo. Olha o que a gente tem. Equação, professor. Mas o que é ela mesmo, na verdade? Nós vimos anteriormente que foi dada uma equação e que nela tem que ser acompanhada, ou então, toda equação tem que vir acompanhada de uma variável, de uma letra. Quem é essa letra? A maioria das vezes nós iremos trabalhar com o x. Então vamos ver a definição de uma equação. A equação, ela é uma igualdade entre duas expressões, onde pelo menos numa delas figura uma ou mais letras. Só é chamado de equação quando existirá, quando apresentar uma parte literal, que nós chamaremos de letra. Ela é chamada de equação. Professor, eu tenho uma expressão, que é o caso, o exemplo do lado, que é o caso desse exemplozinho aqui, ó. Eu tenho uma expressão que nela não vem acompanhado de uma parte literal, não vem acompanhado de letra. Então aqui nós não chamaremos ela de equação, porque só é equação quando tanto o primeiro membro ou o segundo membro vem acompanhado de letra. É o que a gente está provando bem aqui, ok? Então tá aí o exemplo. 3x mais 5 é igual a 2 menos x mais 4. Esse nosso primeiro aí, ele é uma equação, porque nele vem acompanhado de uma parte literal. Então chamaremos de letra. Já o segundo, aqui marcando ele, é só chamado de uma expressão e não uma equação. Porque para ser uma equação do primeiro grau, tem que vir acompanhado de uma letra. Ok, turma? E aí a gente tem mais alguns exemplos.
caso aí do exemplo de baixo, vou destacar aqui para vocês, ok? 3 sobre 2x menos 2 mais 3x é igual a menos 4 menos x. Aqui nós temos quantos membros? Isso, 2 membros, porque nós estamos chamando de equação do primeiro grau, ok? Então, toda equação do primeiro grau, nela tem que conter a sua solução. E como é que a gente vai representar essa solução? A solução de uma equação é um número que, colocado no lugar da incógnita, atenta aí bem, incógnita. Opa, professor, lá no início da aula você falou de variável. Beleza. Então, ou nós chamaremos de incógnita, ou chamaremos de variável, ou então nós poderemos chamar de letra, que é chamado de parte literal. Então, vamos lá. Ela apresenta no seu lugar da incógnita, transforma a equação numa igualdade numérica e ela sendo verdadeira. Então, vamos ver aí, ó. 3x, vamos lá marcar aqui para ficar melhorzinho. Então, nós temos 3x é igual a 18. Aí vem a pergunta, que número satisfaz para x, para que multiplicado com 3 seja igual a 18? Aí a gente tem a setinha informando. O número que será considerado é o 6. Lembrando lá da operação da multiplicação. 3 vezes 6 é igual a 18. Então, essa equação ela é chamada de uma equação verdadeira. Joinha? Vamos para o próximo exemplo. X mais 7 é igual a 12. Opa, professor, x mais 7 igual a 12. Que número satisfaz para x? Olha aí o que o professor está fazendo. Que número vai satisfazer para x que somado com 7 seja igual a 12? Aí a gente vai determinar valores. Opa, o professor, vou colocar 1. 1 mais 7, 8. 8 é diferente de 12. Professor, vou colocar o 2. 2 mais 7 é 9. Opa, o 9 é diferente de 2. Então, existe um número para x que somado com 7 seja igual a 12. Quem é esse número? Olha aí embaixo, ó. O número 5. Então, quando x for 5, aplicando a substituição, a nossa solução ela vai ser verdadeira. Joinha? Por isso que ele é solução. E a gente tem o próximo exemplo do lado. 20 menos x é igual a 15. Quem é o x? Aí pela mesma tentativa. Considera que seja 1. Se não der igual, considera que seja 2. Considera que seja 3. E aí até a gente chegar na solução verdadeira. Que aqui é o caso, o x ela será 5. E aí, para a gente quase concluir um pouco sobre as equações do primeiro grau, aí vem determinado por mais exemplos. Esses exemplos, quando ele vem considerado como uma equação sem parênteses. É a mesma regra que nós aplicamos anteriormente. A equação do primeiro grau, nela compõe 2 membros. Um membro da esquerda, que é o primeiro, e o membro da direita. Sem esquecer, só é equação do primeiro grau se nela conter parte literal, ou incógnita, ou então variável, ou a nossa letra,
que a letra que a gente está trabalhando aí desde o início é a letra X. Joinha? Então vamos lá. 5x menos 6 é igual, aqui a sentença, a expressão, vou chamar de expressão, né? Tá aqui a expressão. 5x menos 6, passei a 7 em cima, destaquei em cima do 6, né? Menos 6 é igual a 3x mais 4. Professor, como é que eu faço? Mudança de membros. Tá? O que nós iremos fazer? Se vocês observarem aí do lado aí nos quadradinhos amarelos, nós iremos seguir uma regra. O que tem letra passa para a esquerda e o que não tem letra a gente vai passar para a direita. Há uma mudança. Observe bem no segundo quadradinho amarelo. Numa equação podemos mudar termos de membro para outro membro. Desde que que vai acontecer? Tirar aqui. Desde que lhes troquem. Num dos membros fica os termos com a incógnita e o outro com os termos da parte independente, que aí a gente chama de parte numérica. Joinha? Então vamos lá. Vamos determinar aqui. Deixa o professor apagar. Então vamos lá. Olha o que nós estamos fazendo. Ó, seguindo aí a setinha verde. 5x menos 6 igual a 3x mais 4. Como eu vou ter que fazer a mudança de membros ou de termos, o que a gente vai fazer, na verdade, é isso aqui, ó. Quem tem x passa para esquerda e quem não tem x passa para direita. E o que vai acontecer, professor? Mudança de sinal. Aí nós pegamos agora 5x menos 3x menos 3x. Opa. Apagar aqui. Cinco x menos 3x é igual a 2x. Olha o que o professor fez. Eu subtraí os números. Ó, olha o que o professor fez. Eu subtraí os números. Deixa eu destacar ela aqui. Eu subtraí os números. 5 menos 3 dá 2. E eu repeti a letra. Ok? Então eu subtraí 5 menos 3, 2. Opa, professor, a letra conserva. Estou repetindo. Agora eu vou para o lado direito. O 6 estava negativo, veio para cá positivo. 6 mais 4 dá 10. Ok? Agora vamos só aplicar a divisão. 10. Vou pegar aqui, deixa o professor marcar. 10 dividido para 2. É como se eu pegasse assim, utilizar o nosso dinheiro. Nós temos 10 reais. Eu quero dividir para 2 pessoas. Com quantos reais cada uma das pessoas vão ficar? Olha aqui, ó. 5 reais. Ok? Porque eu peguei a metade. Então, dado a expressão acima, o valor de x será igual a 5. Aí nós chamaremos de uma solução verdadeira. Ok? Não esqueçam, só é equação do primeiro grau se ela vier acompanhada de uma letra. Ou no primeiro membro, ou então no segundo membro. Então ela vai vir acompanhada nos 2 membros. E aqui, para a gente chegar quase no final da nossa aula, vamos falar sobre equações e a ideia da balança.
Imagine que alguém colocou 4 objetos iguais em um dos pratos da balança e 2 pezinhos. O que ele está dizendo? Que você sabe quanto pesam. Se os pratos ficarem equilibrados, quer dizer que os objetos de um lado têm a mesma massa das dos outros. Aí vamos ver aqui o destaque aqui para nós. Olha aí, ó. O pratinho do lado direito, ou esquerdo, desculpa, nele contém 4x. São 4 valores aí para x. X, x, x e x. Já no prato direito, nele contém pesos, equivalendo o primeiro 100 gramas e o segundo 100 gramas. O que é que a gente pode observar? Que tanto o prato esquerdo como o prato direito, eles estão no mesmo nível. Eles estão com o mesmo peso. Aí nós queremos saber, mas qual é o valor do x, professor? Se a gente está falando de equação do primeiro grau, é o que a gente vai provar agora. Qual é o valor do x? Tendo que na primeira balança há 4x e na segunda, olhando para o segundo membro, que é o da direita, existem 2 pesos e cada peso equivale a 100 gramas. Olha o que a gente tem. Como você não sabe quanto pesa os cubinhos, você vai dizer que eles pesam x. Vamos voltar para lá? Quantos x compõe aqui? Vou marcar aqui. Quantos x compõe aqui o todo? Não são 4x? Então vamos lá. Então vamos para cá. Eu vou somar x mais x, voltando para cá, ó. X, opa, para cá, professor. Eu vou somar x mais x mais x e mais x é igual a quanto? Aqui, ó, a 4x. E 100 mais 100 é igual a quanto? A 200. Opa! Então, nós chegamos em uma equação do primeiro grau. Teremos 4x é igual a 200. Mas qual é o valor do x, professor? Tenho que lembrar a nossa divisão. Então, se eu tenho... Vamos utilizar o real, né? Nosso dinheiro. Se eu tenho 200 reais, eu quero dividir para 4 pessoas. Quantos reais cada pessoa vai ficar? Assim não se torna mais fácil? Então, 200 dividido para 4 é igual a 50. Então, o valor do x, olha lá, ó. Cada x no prato esquerdo, olha aqui eu marcando, ele equivale a 50. Joinha? Então, vamos lá. Vamos para mais um exemplo, para a gente finalizar. Se for colocado um objeto X de cada lado, a balança continua em equilíbrio. Já que é a mesma massa que foi adicionado. Não é isso? Então vamos lá. Olha aí, ó. No membro esquerdo, quanto x contém aí nessa balança? 5x. Se a gente somar usando aquela mesma estratégia, x mais x mais x mais x e mais x é igual a 5x. E no membro do lado direito, nós temos 100 mais 100. Aí, opa, professor, tem um x aqui. Não se preocupe.
Então vamos lá, ó. Ok? Agora vamos imaginar o que nós fizemos na anterior foi uma construção da equação do primeiro grau. Então nós vamos ter 5x, vou digitar aqui, tá bom? Então aqui nós teremos 5x é igual 100 mais 100, nós teremos 200 mais x. Então essa aqui é a nossa expressão. Joinha? Então nós construímos uma equação do primeiro grau. Quem é a parte literal? Quem é a letra? A letra aqui que está sendo trabalhada é a letra x. E para a gente fechar, agora imagine outra situação. Em uma das balanças do pratinho, você tem de um lado 5 pezinhos de valor desconhecido e um pezinho de 31 gramas. Do outro lado, um pezinho de 86 gramas. E os dois lados estão em equilíbrio. Então, estamos dizendo que a questão está dizendo que eles estão com o mesmo peso. Quanto pesará, então, cada um dos pezinhos? Ó, bem simples. É como se a gente tivesse isso. Nós temos aqui do membro esquerdo 5x. Opa, deixa eu ver aqui, professor. Vamos digitar, né? X mais x mais x mais x mais x, ele é igual a 5x. Opa, mais quanto? Olha o que o problema disse para nós. Mais 31 gramas. Ele é igual a quanto? Ele é igual a 86. Ok? Ao que nós mostramos lá no início da aula. Tudo que tem x fica de um lado e tudo que não tem x vai para o outro. E o que vai acontecer? Mudança de sinal, como o professor falou. Então, nós vamos conter 5x, ele é igual a 86, menos, porque aqui ele está positivo, ele vem negativo, menos 31. Joinha? Agora aqui é só a gente determinar. 86 menos 31, aí a gente vai, ó, maior na parte de cima e o menor na parte de baixo. 86 menos 31, o resultado dessa subtração, ela é igual a 5x. Ok? E aí tá a expressão. Então, nós temos que 5x é igual, subtraindo lá aqueles valores, 86 menos 31 é igual a 55. Logo, o x é igual a quanto? É igual a 11. Porque eu estou dividindo. Então, 55 dividido para 5 é igual a 11. Então, o valor do termo desconhecido ou o valor da letra, que é chamado de x, é igual a 11. Então, galerinha, tá aí. Tudo que o professor queria apresentar, definir o que é uma equação do primeiro grau, mostrar por meio de exemplo que é possível determinarmos e encontrar qualquer valor da parte literal. E essa parte literal que nós estamos trabalhando na aula de hoje é o x, e a maioria das vezes, com certeza, a gente vai estar focando sempre no x. Joinha? Então, muito obrigado. Tá aí a nossa aula. Na próxima aula, a nossa aula em si é revisar um pouquinho a parte de equação do primeiro grau. E na próxima aula a gente entrará com exercício. Vou deixar aberto aí para vocês fazerem perguntas. Joinha?
Então, galera, muito obrigado. Boa noite para todos.